O milionário fica chocado ao ver mendigo negro entregar flor milagrosa à mendiga paraplégica. Nunca se viu algo assim na elegante rua onde Laura mora, no coração de São Paulo. Uma manhã calma. O sol escaldante iluminava cada canto da sua mansão de vidro e mármore, quando um menino, sujo, com roupas esfarrapadas e um sorriso vibrante, apareceu do nada na porta. O menino, que todos na vizinhança sempre ignoravam, tinha uma energia diferente. Ele se chamava Vinícius, mas era chamado carinhosamente de Vini. Laura, confinada à sua cadeira de rodas após o acidente trágico que a deixou paraplégica e depois da perda inesperada de seu filho Lucas, passou dias, meses, anos se agarrando à tristeza. Naquele dia, sentada à janela gigante da sala, seus olhos afundados e cansados observavam o mundo continuar sem ela. O silêncio da casa, o vazio no peito, tudo parecia um túnel sem luz, derretente. Um toque suave na vidraça fez o coração de Laura disparar. Vini sorriu, com aqueles dentes meio tortos e olhos tão profundos que pareciam enxergar tudo que ela ainda carregava em silêncio. "Essa é para você", ele disse, a voz firme apesar da pouca idade. Não dava para entender de onde o menino tirou uma coisa tão rara, tão cheia de mistério. O coração apertou no peito dela. Um nó forte, quase sufocante. A flor que tremia nas mãos do menino parecia guardar um segredo antigo, um segredo prestes a virar tudo do avesso. O olhar de Laura se perdeu em volta. O relógio parado na parede. O quadro do filho que nunca falou mais com ela, cadeira de rodas que ali era o símbolo cruel da sua prisão. Até que por um instante que durou uma eternidade, aquilo mudou, mas não era só o encontro mágico que incomodava. Dentro da casa, Rita, a governanta, observava de longe. O brilho frio no olhar dela denunciava um interesse sombrio, ambiciosa e calculista. Rita não queria dividir nada daquela fortuna que Laura acumulou com tanto custo, ainda mais agora. Sempre com aquela flor incomum, sempre com um pretexto para ficar perto de Laura. O silêncio dela começou a ceder. Um timbre de esperança se misturava com o medo. Ela sentiu o peso de sua solidão diminuir, mesmo sem entender por quê. Mas o que ninguém sabia ainda era que a flor, tão mágica e rara, carregava a verdade mais explosiva que qualquer notícia. Vini era filho de Lucas. Não só isso. Era o neto que Laura sequer esperava ter. A mãe dele? Amanda. O amor perdido e tragicamente desaparecido. O choque dessa revelação abalaria tudo. Laura agora tinha mais que uma batalha interna. Teria que lutar contra apostas sujas, contra a ambição cruel de Rita, contra a dor que achava ter enterrado. Sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Naquele fim de tarde, ainda com os dedos frios da tremedeira, Laura passeava a flor entre os dedos, sentindo sua energia pulsar. O futuro parecia escuro, mas carregava uma promessa misteriosa. Ela não sabia o que viria, mas sabia que nada seria como antes. E Vini? O que ele realmente queria? Por que trouxe aquela flor mágica exatamente para ela? O mistério estava só começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura ainda estava hipnotizada, os dedos envolvendo delicadamente a flor mágica de Vinícius, quando, de repente, o xingamento de uma voz aguda irrompeu o silêncio da sala. Então você decidiu ter visita, senhora? Disse Rita, a governanta, surgindo como um fantasma das sombras. Seu olhar era gélido e a maneira como encarava Vini tinha algo de ameaçador. Laura respirou fundo, o coração acelerando. A tensão no ar era palpável. Ele é só uma criança, Rita. Ele me trouxe essa flor. No fundo, ela sabia que a governanta nunca aceitaria isso como desculpa. O olhar de Rita se estreitou, avaliando o menino sujo com desprezo. Mas antes que Laura pudesse defender Vini, algo inesperado aconteceu. Um barulho estrondoso estourou na porta da frente, como se um martelo tivesse atingido o metal. O som ecoou na mansão, e Rita, com um movimento rápido, dirigiu-se à porta. Laura apenas pôde observar. Quando Rita abriu, um homem alto, com olhos tão escuros quanto a noite, entrou. Seu semblante era sério, a presença imponente. Ele se apresentou como Carlos, o pai de Vini. Cheguei para buscar meu filho, afirmou, com uma voz profunda e autoritária. A tensão cortante na sala aumentou. Laura havia ouvido falar dele, mas nunca imaginou que aquele homem aparecer poderia causar tanto tumulto. E o que você quer aqui? Perguntou Rita, desafiadora. Esse lugar não é para você. Carlos não parecia se importar. Ele olhou para Laura, então para Vini, que estava paralisado ao lado da janela. Havia uma mistura de emoções no rosto do garoto: medo, tristeza e uma esperança tímida. Vim buscar o que é meu, disse Carlos, passando a mão pelo cabelo desarrumado de Vini. Laura tentou absorver a cena. Como você chegou até aqui? Indagou, confusa. O coração dela batia acelerado. Um nó na garganta impedia a fala. Carlos arregalou os olhos. Você não sabe? Vini tem algo que pertence a você. Algo que pode mudar tudo. O olhar dele estava pesado, quase sufocante. Laura olhou para Vini, que segurava a flor ainda pulsante entre as mãos. O que você quer dizer com isso? A voz dela estremeceu. Ele se aproximou de Laura, mais próximo, mais sério. A flor não é só uma flor. É uma herança, uma relíquia da nossa família e você, Laura, é parte dela. O ar pareceu fugir do ambiente. Vini, atordoado, olhou para Carlos. O que estava acontecendo? A sala se tornou um campo de batalhas silenciosas. Era como se os muros da casa pudessem ruir a qualquer momento. Você está mentindo, Laura gritou, mal conseguindo processar a revelação. Não estou, Laura. Você precisa entender a verdade. Vini é o que restou da sua linha e a flor é a chave. O desespero e a raiva começaram a se entrelaçar em seus olhos. Como isso era possível? A história do seu filho perdido, aquele que a deixou em pedaços, agora a trazia de volta para essa sala, com um garoto que parecia ser a luz em meio à escuridão. Mas antes que Laura pudesse reagir, a porta foi arrombada. Um grupo de homens com rostos mascarados e intenções ocultas invadiu a casa gritando: "É hora de acertar contas, Laura!" Eles bradaram. O choque desenhado na expressão de todos era indescritível. O que estava acontecendo? O que eles queriam? A sala, que era um oásis de revelações, agora se tornava um território de perigo. O caos se instalou.
O mundo de Laura estava se despedaçando ao seu redor. E no meio do turbilhão, a verdade que Carlos havia começado a desvendar agora se escondia atrás de um manto de medo e incerteza. O que mais ela não sabia? E, principalmente, o que realmente a flor significava. A reviravolta estava prestes a fazer tudo desmoronar. A sala parecia presa em um pesadelo, enquanto os homens mascarados avançavam, gritando ordens. "Vamos, Laura! Parem essa mulher! Ela não pode ficar com o que é nosso!" O caos reinava, os corações batiam rápido e a tensão no ar era quase palpável. Laura sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor e seus olhos se fixaram em cada rosto, buscando uma saída e uma verdade que não a deixasse ali, paralisada. Carlos, impassível, ficou de pé ao lado de Zine, mantendo uma postura protetora. "Zine, fica atrás de mim", ordenou, mas a voz de Laura se elevou, cheia de desespero. "Vocês não sabem o que estão fazendo. O que querem de mim?" Os homens se espalharam pela sala como sombras, cada um com uma intenção cruel pintada nos rostos. Um deles, mais alto, com uma cicatriz que cortava a bochecha, mostrou um rosto até então desconhecido para Laura. "Estamos aqui para acabar com os segredos que você tem guardado, Laura", disse, rindo com desdém. Então, em meio à confusão, uma explosão. Um estrondo sacudiu o chão e a porta dos fundos se arrebentou em pedaços. Paralisada, Laura mal conseguiu ver o que entrou. Uma mulher, vestindo um sobretudo elegante e envelhecido, apareceu. Seus olhos refletiam um fogo intenso. Ela não se apresentou, mas algo em seu olhar denunciava uma autoridade que fazia os homens hesitarem. "Saíam todos, agora!" ela gritou, a voz cortante como uma lâmina. Laura quase não acreditava no que via. Aquela mulher parecia ter controle sobre a situação, e os homens se dispersaram, assustados. Um dos homens murmurou: "É ela!", enquanto passava correndo por Laura, levando a insegurança junto. Carlos se virou, em choque, encarando a mulher. Você não deveria estar aqui", disse ele, a voz trêmula. Laura, repleta de perguntas, pegou o seu olhar e o fixou em Vini, que tremia enquanto segurava a flor entre as mãos ainda um pouco sujas. "Quem é você?" Laura finalmente se atreveu a perguntar à mulher. "E o que está acontecendo? O que todo mundo aqui quer de mim?" A mulher respirou fundo, ainda sobressaltada, mas com um brilho resoluto nos olhos. "Eu sou Beatriz e estou aqui para proteger o que é seu, Laura. Mas a verdade é que você não sabe. Vai mudar tudo." Carlos apertou os punhos, a frustração estampada no rosto. "Você não pode entrar assim, Beatriz. Não agora." A tensão nos rostos deles era palpável e as palavras da mulher deixavam todos inquietos. "A flor, Laura, ela não é apenas a herança, é também o sinal de que você está em grave perigo. Vitórias e tragédias se entrelaçam quando há segredos escondidos." Antes que Laura pudesse digerir aquilo, outro estrondo, dessa vez um barulho ensurdecedor. Um carro despencou do lado de fora e Laura correu até a janela, apenas para ver a poeira levantando-se como um manto cinza na luz do entardecer. Sem pensar, ela virou-se para Beatriz, que estava se aproximando. "Beatriz, o que mais você sabe? O que está acontecendo?" A mulher hesitou, a expressão de alguém que carrega um grande fardo. Então, um novo mistério surgiu. Se os homens estão atrás da flor, é porque ela contém um poder imenso que nem você imagina. E a verdade que Carlos tem tentado esconder é que Vini não é apenas seu neto.
Ele pode ser chave para um legado muito maior. Legado que foi transformado em uma maldição. As palavras pesavam no ar e Laura sentiu seu estômago revirar. Maldição? A sala tornou-se um campo de batalha de emoções. Carlos gritou: Não! Não é o momento, Beatriz! Mas em um movimento brusco, o mais alto dos homens mascarados retornou. Ele tinha um olhar furioso e punitivo. Essa conversa acaba aqui, Laura. Ele ergueu a mão, uma arma reluzindo estampada nela. Mas antes que qualquer ação pudesse ser tomada, Beatriz saltou na frente, bloqueando Laura como escudo humano. A sala explodiu em caos novamente, mas a verdade agora flutuava entre eles como um vento ameaçador. Laura estava perdida entre a incompreensão, o medo e essa nova realidade que desafiava tudo o que pensava saber. O que mais ali tinha corroborado segredos e mentiras? E exatamente o que Vinny representava na trama colossal que se desenrolava. O futuro dela e o de todos parecia mudar em um instante, e a única certeza que restava era o entrelaçar de destinos imprevistos, um jogo que estava apenas começando. A sala parecia presa em um pesadelo, enquanto os homens mascarados avançavam, gritando ordens. Vamos, Laura, parem essa mulher! Ela não pode ficar com o que é nosso. O caos reinava, os corações batiam rápido e a tensão no ar era quase palpável. Laura sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. E seus olhos se fixaram em cada rosto, buscando uma saída, uma verdade que não a deixasse ali, paralisada. Carlos, impassível, ficou de pé ao lado de Vinny, mantendo uma postura protetora. Vinny, fica atrás de mim, ordenou. Mas a voz de Laura se elevou, cheia de desespero. Vocês não sabem o que estão fazendo. O que querem de mim? Os homens se espalharam pela sala como sombras, cada um com uma intenção cruel pintada nos rostos. Um deles, mais alto, uma cicatriz que cortava a bochecha, mostrou um rosto até. Estamos aqui para acabar com os segredos que você tem guardado, Laura, disse, rindo com desdém. Então, em meio à confusão, uma explosão. Um estrondo sacudiu o chão e a porta dos fundos se arrebentou em pedaços. Paralisada, Laura mal conseguiu ver o que entrou. Uma mulher, vestindo um sobretudo elegante envelhecido, apareceu. Seus olhos refletiam um fogo intenso. Ela não se apresentou, mas algo em seu olhar denunciava uma autoridade que fazia os homens hesitarem. Saíam todos! Agora! Ela gritou, a voz cortante como uma lâmina. Laura quase não acreditava no que via. Aquela mulher parecia ter controle sobre a situação. E os homens se dispersaram, assustados. Um dos homens murmurou, é ela. Enquanto passava correndo por Laura, levando a insegurança junto, Carlos se virou, em choque, encarando a mulher. Você não deveria estar aqui, disse ele a voz trêmula. Laura, repleta de perguntas, pecou seu olhar e o fixou em Vinny, que tremia enquanto segurava a flor entre as mãos ainda um pouco sujas. Quem é você? Laura finalmente se atreveu a perguntar à mulher. E o que está acontecendo? O que todo mundo aqui quer de mim? A mulher respirou fundo, ainda sobressaltada, mas com um brilho resoluto nos olhos. Eu sou Beatriz e estou aqui para proteger o que é seu, Laura. Mas a verdade que você não sabe vai mudar tudo. Carlos apertou os punhos, a frustração estampada no rosto. Você não pode entrar assim, Beatriz. Não agora. A tensão nos rostos deles era palpável e as palavras da mulher deixavam todos inquietos. A flor, Laura, ela não é apenas a herança. É também o sinal de que você está em grave perigo. Vitórias e tragédias se entrelaçam quando há segredos escondidos. Antes que Laura pudesse digerir aquilo, outro estrondo,
Um barulho ensurdecedor. Um carro despencou do lado de fora e Laura correu até a janela, apenas para ver a poeira levantando-se como um manto cinza na luz do entardecer. Sem pensar, ela virou-se para Beatriz, que estava se aproximando. Beatriz, o que mais você sabe? O que está acontecendo? A mulher hesitou, da expressão de alguém que carrega um grande fardo. Então um novo mistério surgiu. Se os homens estão atrás da flor, é porque ela contém um poder imenso que nem você imagina. E a verdade que Carlos tem tentado esconder é que Vini não é apenas seu neto. Ele pode ser a chave para um legado muito maior. Legado que foi transformado em uma maldição. As palavras pesavam no ar e Laura sentiu seu estômago revirar. Maldição? A sala tornou-se um campo de batalha de emoções. Carlos gritou. Não, não é o momento, Beatriz. Mas em um movimento brusco, o mais alto dos homens mascarados retornou. Ele tinha um olhar furioso e punitivo. Essa conversa acaba aqui, Laura. Ele ergueu a mão, uma arma reluzindo estampada nela, mas antes que qualquer ação pudesse ser tomada, Beatriz saltou na frente, bloqueando Laura como um escudo humano. A sala explodiu em caos novamente, mas a verdade agora flutuava entre eles, como um vento ameaçador. Laura estava perdida entre a incompreensão, o medo e essa nova realidade que desafiava tudo o que pensava saber. O que mais ali tinha corroborado os segredos e mentiras? E exatamente o que Vini representava na trama colossal que se desenrolava. Foi então que o inesperado aconteceu. Enquanto todos se preparavam para uma nova rodada de gritos e ameaça, Beatriz fez um gesto. De repente, uma luz intensa irrompeu da flor que Vini segurava. O brilho se expandiu, inundando a sala com uma aura de cor vibrante, e todos se viraram, ofuscados. Quando a luz começou a dissipar, Laura mal podia acreditar no que via. Vini não estava mais apenas segurando a flor. Ele estava cercado por uma energia. A flor pulsava e vibrava com uma força mágica. E então, em um instante, algo se desfez. O menino, aquele que parecia tão inocente, se transformou. Na sua essência, vestindo uma aura radiante, estava Lucas, o filho perdido de Laura, em sua forma mais pura e iluminada. Ela gritou. O choque a derrubou. Lucas, não pode ser! Você está aqui! Mas a resposta vinha em cada centelha que dançava ao redor de Vini, agora revelando uma conexão mais profunda. Uma ligação ancestral que ecoava de gerações. Enquanto Laura respirava pesada, Vini Lucas os olhava, e os olhos daquele que era seu filho refletiam uma dor e uma sabedoria que faziam a sala inteira parecer pequena. O que está acontecendo? Laura ofegava, lutando para entender. O que você se tornou? A energia era palpável e Beatriz observava, sua expressão misturando orgulho e tristeza. A flor, Laura, ela não é apenas uma herança, é uma ponte entre mundos, entre famílias. E Vini, ao mesmo tempo que é seu neto, ele é a reencarnação da sua dor e de uma nova esperança. Uma nova chance. Laura queria gritar, esclarecer tudo. Mas o que isso significava para seu futuro? Para o legado que a perseguia? Qual seria o próximo movimento em uma história que agora envolvia reencarnações e mistérios tão antigos que desafiavam a lógica? A sala estava agora cheia de perguntas, com cada resposta empurrando Laura mais para o precipício do desconhecido. E com cada batida de seu coração, a dúvida crescia. Como lidar com essa nova realidade? O futuro estava devagar se desvendando.
Mas a única coisa previsível era que tudo mudaria novamente. A sala estava em um silêncio tenso, enquanto Laura olhava incrédula para Vini, que agora exibia a presença de Lucas ali, diante dela. O brilho da flor pulsava, e a conexão que deveria ser um momento de união agora parecia mais uma armadilha mágica. Como um labirinto, cada esquina revelava mais segredos, e Laura estava perdida. Lucas, é você? A voz dela tremia, quase inaudível. A energia emanava de Vini, mas ele não respondeu. O garoto olhou ao redor, confuso, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Assim como Laura, um ruído abrupto cortou o ar. Os homens mascarados, ainda patrulhando a sala, ficaram paralisados. O líder, o homem da cicatriz, estava agora com um brilho ansioso nos olhos. Ele olhou para Beatriz e depois para Vini. Não, não pode ser. O clima mudou. A tensão se transformou em uma onda de ansiedade. Laura sentiu frio na espinha. O que ele sabia? O que estava por trás daquela feição de horror? Vini agarrou a flor com força e uma luz intensa irradiou dela, preenchendo a sala em um vermelho quase espelho. E então, tudo aconteceu muito rápido. Um grito ressoou. "O que vocês estão fazendo?" Era Rita, a governanta. Ela emergiu de um canto obscuro e Laura viu pela primeira vez a verdade em seus olhos. Uma mistura de raiva e desespero. "Vocês não podem ter isso! É meu!" Rita se lançou para frente, em direção a Vini, como se fosse roubar a luz diretamente de suas mãos. "Você não pode ficar com isso, Laura!" Seu olhar era como um trovão, carregado. Péssimo sinal de que o peso dos mistérios não se resumiria a Vini. Laura piscou, confusa. "Rita, você não entende!" E quando a governanta mergulhou, uma fissura na realidade ocorreu. A sala explodiu em um clarão ofuscante e tudo parecia girar. A luz tomou vida própria, expandindo-se e se contraindo como um coração pulsante. Então, o que parecia ser uma herança passou a ser um objeto de desejo, um poderoso artefato que revelava a verdade por trás das sombras. A flor não era apenas a conexão entre mundos, era uma prisão. E em um instante devastador, uma sombra se ergueu do interior da luz. Não tinha forma definida, mas seu contorno era familiar. Uma figura conhecida se desenhou lentamente. Amanda, a mãe de Vini, ou melhor, a mulher que Laura achava ter perdido. O choque atravessou o recinto como um raio. Era como se cada dúvida até aquele momento houvesse se tornado uma verdade gritante. Amanda, o nome dela saiu como um sussurro. Mas a figura sorriu, um riso disfarçado de dor. "Eu voltei para trazer a verdade, Laura." Laura sentia o mundo desmoronando. "Como? Como você pode estar aqui? Você morreu." As peças não encaixavam. O que isso significava? Mas Amanda começou a falar, sua voz suave, mas cortante. "Eu fui empurrada para este mundo por causa de um acordo. Uma maldição feita em um tempo que não entendo completamente. E a única maneira de reverter é..." Um grito cortou o ar novamente. Um dos homens, ainda na sala, agarrou o que parecia ser uma arma. "Ninguém pode sair. Isso é maior do que todos nós." E com um movimento rápido, o estalo de um tiro ecoou pela sala. O impacto do disparo reverberou na alma de Laura. Beatriz se lançou na frente de Vini, mas de repente todos se moveram em câmera lenta. Havia um pânico, uma urgência no ar, e tudo parecia se desenrolar diante dos olhos de Laura. Amanda olhou para Laura e em seus olhos havia um tipo de desespero que não poderia ser ignorado. "Apenas entenda. O que a flor representa não é só poder.
É um vínculo que nos aprisiona. Precisamos quebrá-lo antes que seja tarde demais. Laura não conseguiu mais acompanhar. O que quer dizer com isso? Seus pensamentos giravam, suas emoções estavam em frangalhos. E quando a realidade ameaçou se despedaçar, ela percebeu que havia mais naquele momento. Mais do que poderia imaginar. Enquanto a sala se tornava um campo de batalha, Laura fez uma escolha. Ela precisava saber a verdade, mesmo que isso a levasse a um abismo de dor. Mas quem era realmente seu aliado? E quem estava jogando com as cartas erradas? A pergunta ecoou em sua mente. O que mais ela não sabia? O que a luz da flor ainda guardava? E mais importante, onde eles estariam todos amanhã se a verdade saísse à luz? Laura estava paralisada. Seu mundo estava se despedaçando diante de seus olhos. O tempo parecia parado quando a figura de Amanda se materializou. Você voltou! A voz dela era um sussurro cheio de incredulidade. Mas as explicações de Amanda foram interrompidas pelo barulho estrondoso da arma disparada. O tiro cortou o ar, com um eco ensurdecedor. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Laura sentiu uma onda de terror enquanto o corpo de Beatriz se estendia à frente de Vini, como uma barreira de proteção. E então tudo passou em câmera lenta. O corpo de Beatriz caiu e a sala tomou um tom de sangue. Laura gritou, Beatriz! Vini soltou a flor e as cores vibrantes que exalavam dela agora pareciam murchar, enquanto o brilho da vida que emanava desaparecia. A tensão se transformou em caos. Laura se atirou à frente, mas a mão de Carlos a segurou. Não vá! Ele gritou com desespero nas palavras, e naquele instante, um novo grito ecoou na sala. Não! O que vocês fizeram? O homem da cicatriz estava agora aterrorizado, os olhos fixos em Beatriz. Ela não deveria ter feito isso. Era como se a realidade estivesse se quebrando, e Laura percebeu que havia mais naquela cena do que qualquer um poderia imaginar. Amanda piscou, e então uma luz ofuscante irrompeu do corpo de Beatriz. Não, isso não pode acontecer. O homem da cicatriz começou a recuar, atordoado, mas a energia se acumulava. E, de repente, Beatriz levantou a cabeça, seus olhos brilhando, como se outra pessoa tivesse assumido seu corpo. A verdade não pode ser escondida. Laura assistiu enquanto Beatriz se erguia, transformando-se. Ela está viva! Vini gritou, ainda em choque, segurando a flor. Agora Beatriz não era apenas uma protetora. Ela parecia ter uma força indomável. O que você é, Beatriz? A pergunta escapuliu dos lábios de Laura entre o espanto e o alívio. Eu sou a guardiã do legado. O que está em jogo é maior do que qualquer um de vocês, respondeu Beatriz com uma voz profunda. Mas algo nos olhos dela era diferente, e vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. As palavras de Beatriz cortaram como uma faca. O homem da cicatriz, tremendo, procurou uma saída. Nós não podemos deixar que isso continue, gritou para os outros. A maldição precisa permanecer. Maldição? Laura mal conseguia acompanhar. Que maldição! As realidades explodiram em sua mente e a flor agora brilhava como um farol. O que ela guardava? Que segredos estavam escondidos ali? Beatriz deu um passo à frente. O que vocês chamam de maldição é o que conecta todos nós nesta sala. Laura, você não apenas perdeu Lucas, mas também se tornou parte deste legado que desenterra verdades antigas. A flor é a chave para reverter isso. Nesse momento, o homem da cicatriz, com seu olhar de pânico, sacou outro tiro. Você não entender! Isso precisa acabar! Antes que conseguisse disparar novamente, Amanda deu um grito ensurdecedor e outro brilho surgiu. Uma explosão de luz envolveu a sala e, num instante, o homem da cicatriz se transformou.
Seu corpo se distorceu, se retorceu e então ele caiu, não como um homem, mas como uma sombra. Não era mais humano. Laura olhou para a transformação assombrosa e suas memórias reprimidas emergiram. Os rostos em seu passado, a dor que nunca se foi. Amanda avançou e a sala ficou em silêncio, como um eco de um passado esquecido. A flor não é apenas herança, afirmou Amanda com um olhar determinado. Ela é uma escolha, Laura. Um novo começo ou a continuação da escuridão. Laura estava perdida em um redemoinho de emoções. Seu coração disparava. O que isso significava para Vini? E para o que eles estavam lutando? O que mais poderia ser desvendado dentro da flor? E quando o silêncio parecia tomar conta, a porta arrebentou novamente. 4 homens armados apareceram na entrada, sua presença pesada e ameaçadora, prontos para reivindicar o que acreditavam ser deles. O relógio estava correndo, e o que antes parecia um segredo estava prestes a se transformar em guerra. Laura olhou ao redor. A sala estava cheia de mistérios e tensões. Não havia respostas, apenas perguntas repletas de consequências. O que mais a flor escondia? E mais importante, quem seria Vini de verdade? A verdade estava prestes a emergir, mas a cada segundo a tensão se intensificava. Uma batalha estava próxima. E o que se desvelaria mudaria não apenas suas vidas, mas toda a criação à sua volta. A sala estava em um silêncio tenso, enquanto Laura olhava incredulamente para Vini, que agora exibia a presença de Lucas ali diante dela. O brilho da flor pulsava. E a conexão que deveria ser um momento de união, agora parecia má. Lucas, é você? A voz dela tremia, quase inaudível. A energia emanava de Vini, mas ele não respondeu. O garoto olhou ao redor, confuso, como se tentasse entender o que estava acontecendo, assim como Laura. Naquele instante, o interruptor da realidade estava prestes a ser virado de vez. O homem da cicatriz, sem sua segurança usual, começou a recuar. Esse é um sinal. Você não deveria estar aqui. Tem que ser ele. Sua voz tremia, os olhos arregalados. Rita, que parecia ter saído de seu estado de choque, agarrou a flor do chão, como se tivesse encontrado o santo graal perdido. Não, é meu. Vocês não podem ficar com isso. Disse isso como se caos garantido não fosse suficiente. E então tudo aconteceu em uma fração de segundo. Uma explosão de luz irrompeu da flor, e a sala inteira tremeu. Vini gritou quando a luz pulsou, e de repente era como se o tempo tivesse parado. O espaço em volta dele se distorceu, projetando uma tela de imagens em movimento, memórias e segredos surgindo como fantasmas. Tensão cortante pairava. Laura encarou Vini. E então uma sombra começou a se formar ao lado da flor. Os rostos na tela refletiam um passado sombrio que parecia ser conectado a todos eles. Os movos, os gritos, a dor de Lucas, se amalgamando com cada vida naquela sala. Mas então um rosto se destacou do emaranhado, o de um homem que Laura reconheceu. Era seu pai, de muitos anos atrás, em uma foto que ela nunca quis ver. O que você está fazendo aqui? Laura murmurou, espantada com a revelação. Mas ele não respondeu. Seu olhar era vazio como uma janela quebrada. Então, com uma velocidade aterradora, as imagens se tornaram mais vívidas. Um ataque, labaredas e um grito ensurdecedor de uma mulher. Amanda. A ambiguidade tomou forma. O passado e o presente colidiram e outra realidade começou a aparecer. As palavras que saíam da boca do pai de Laura eram um brunido sussurrado, como se a culpa o perseguia. O que você escondeu? Pai,
O ar da sala parecia pesar cada vez mais, e a flor brilhava ainda mais intensamente, como uma tempestade em colapso. Não, não é hora para isso, gritou Carlos, tentando apagar a luz que agora envolvia tudo. Não, precisamos sair. A verdade não pode ser revelada. A sala ecoou com a urgência de seus gritos. Cada um olhava em volta, buscando entender. E antes que percebessem, os homens mascarados estavam de volta, mais agressivos, mais determinados. As palavras sussurradas pareciam estar conectadas em uma linha tênue. E, contudo, um deles, o que sempre parecia hesitante, virou seu olhar e disse em um tom horrorizado: Nós somos todos ligados. O que aconteceu naquele dia, isso tudo gira em torno de você. Laura! Os olhos de Laura se arregalaram. Um silêncio mortal seguiu. A flor guarda segredos que você não pode imaginar. Não é só uma herança. É a razão pela qual todos estão aqui. A sua maldição. Laura sentiu o mundo desabar. Um nó na garganta a impediu de respirar. Como assim? O que você quer dizer com isso? O terror tomou conta. Vini, ou Lucas, não sabia como agir. Seu olhar se fixou na mãe, buscando direção, enquanto a flor em sua mão pulsava cada vez mais, como se estivesse por conta própria. As sombras começaram a dançar em sua volta. A verdade pairava no ar, e Laura percebeu que a resposta estava ali, mas escondida sob camadas de dor. E em vez de uma simples herança, o que estava em jogo era a alma de sua família, um legado de traições e segredos que retrocedia por gerações. O que a flor realmente representava? Precisamos descobrir, sussurrou Vini. Os olhares se cruzaram, e enquanto a pressão aumentava, Laura sabia que a luta estava apenas começando. Algo dentro da flor mudaria tudo. Mas o que exatamente? E a sala explodiu em um caos avassalador. No fundo, na mente de Laura, a pergunta permaneceu e ecoou. Quem mais estava escondido nas sombras, prontos para surgir e mudar tudo novamente? A sala estava repleta de tensão, um peso que parecia sufocar a todos. Laura olhava para Vini, agora tomado pela presença de Lucas, enquanto a flor brilhava, pulsando com uma energia desesperadora. O homem da cicatriz recuou, inquieto. Esse é um sinal. Ele não deveria estar aqui. Tem que ser ele. A voz dele tremia, transparecendo um medo profundo. Rita, antes tão leal, agora parecia consumida pela ambição. Não, é meu! Vocês não podem ficar com isso! Sua voz ecoou pelo recinto, cortando o ar como uma lâmina. E antes que Laura pudesse analisar a situação, a flor em Vini estalou como um trovão. A luz cresceu exponencialmente, envolvendo todos em um brilho ofuscante. E então, o que parecia um momento de revelação se tornou um pesadelo. As imagens na parede começaram a se distorcer, revelando um passado sombrio. Laura viu seu pai novamente. Mas não era apenas ele. Outros rostos surgiam, cada um mais familiar do que o anterior. Amigos perdidos, amantes esquecidos. Uma parte da verdade que nunca conheceu. Em meio à confusão, a figura de Amanda emergiu. Laura, nós somos mais conectados do que você imagina. Como assim? Laura gritou, o desespero crescendo. O que mais você escondeu? O pavor tomou conta dela. Mas a resposta de Amanda nunca chegou. O homem da cicatriz soltou um grito agudo. Não podemos permitir que isso aconteça. Sua mão se moveu e, em um movimento frenético, disparou a arma em direção à luz. O tiro atravessou o ar como um raio.
Laura viu tudo em câmera lenta. A bala colidiu diretamente com a flor. E uma explosão brutal aconteceu. Um clarão ofuscante tomou conta da sala. E tudo escureceu. Quando a luz se dissipou, o silêncio era ensurdecedor. Laura piscou, recuperando a visão. O que ela viu a paralisou. Vini estava imóvel, mas não era mais Lucas. Não exatamente. Havia uma aura sombria ao redor dele. Uma presença maligna que agora dominava seu corpo. O homem da cicatriz sorriu, triunfante. Era isso que eu queria. O poder está com você agora. Ele olhou para Laura com uma satisfação distorcida. Você teve que dar seu filho, mas agora ele é nosso. O legado é meu. Rita ficou pálida, o choque estampado em seu rosto. O que você fez? Disse com um tremor nas mãos. Isso não era parte do plano. O novo Vini, ou que antes era Vini, se virou. O olhar dele agora repleto de uma malícia estranha. Eu finalmente sou livre das correntes. E você, Laura? Vai perceber que a maldição não era a flor. Era você. A sala virou um campo de combate. Laura queria gritar, correr atrás do que havia se perdido. Vini, por favor, escute-me! Mas ele não parecia mais escutá-la. A transformação havia mudado tudo. O garoto que ela tentou proteger transformou-se em um ser que não era mais humano. A tensão aumentou e os homens mascarados voltaram a avançar. Agora estamos prontos para o próximo passo. Um deles bradou, enquanto a flor, agora opaca, pulsava em um tom escuro. E com isso, o peso da revelação despontou como uma lâmina afiada. E se Vini, na verdade, fosse o descendente não apenas de Lucas, mas de uma linhagem antiga que buscava herança e poder? O questionamento gravitou no ar, ameaçando destruir o que restava da sanidade de Laura. Ela parou, o coração acelerado. O que significava isso para tudo? E se a flor não guardasse a salvação, mas sim a condenação? Cada novo fragmento de verdade levava Laura à beira de um colapso. Uma nova luta começava. E tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar. Mas a pergunta permanecia. Quem era realmente Vini? E quem seria ela? A mulher que o trouxe ao mundo. Uma sombra cobria a sala. E a sensação de que tudo havia mudado se instalou, deixando Laura sem respostas. O mistério que selava suas vidas agora estava a um passo de se desvelar. O que mais estava por vir? O que mais seriam capazes de revelar as sombras que a cercavam? A sala estava repleta de tensão, um peso que parecia sufocar a todos. Laura olhava para Vini, agora tomado pela presença de Lucas, enquanto a flor brilhava, pulsando com uma energia desesperadora. O homem da cicatriz recuou, inquieto. Esse é um sinal. Ele não deveria estar aqui. Tem que ser ele. A voz dele tremia, transparecendo um medo profundo. Rita, antes tão leal, agora parecia consumida pela ambição. Não, é meu! Vocês não podem ficar com isso! Sua voz ecoou pelo recinto, cortando o ar como uma lâmina. E antes que Laura pudesse analisar a situação, a flor em Vini estalou como um trovão. A luz cresceu exponencialmente, envolvendo todos em um brilho ofuscante. E então o que parecia um momento de revelação se tornou um pesadelo. As imagens na parede começaram a se distorcer, revelando um passado sombrio. Laura viu seu pai novamente, mas não era apenas ele. Outros rostos surgiam, cada um mais familiar do que o anterior. Amigos perdidos, amantes esquecidos, uma parte da verdade que nunca conheceu. Em meio à confusão, a figura de Amanda emergiu. Laura, nós somos mais conectados do que você imagina. Como assim? Laura gritou,
O desespero crescendo. O que mais você escondeu? O pavor tomou conta dela, mas a resposta de Amanda nunca chegou. O homem da cicatriz soltou um grito agudo. Não podemos permitir que isso aconteça. Sua mão se moveu e, em um movimento frenético, disparou a arma em direção à luz. O tiro atravessou o ar como um raio. Laura viu tudo em câmera lenta. A bala colidiu diretamente com a flor e uma explosão brutal aconteceu. Um clarão ofuscante tomou conta da sala e tudo escureceu. Quando a luz se dissipou, o silêncio era ensurdecedor. Laura piscou, recuperando a visão. O que ela viu a paralisou. Vini estava imóvel, mas não era mais Lucas. Não exatamente. Havia uma aura sombria ao redor dele. Uma presença maligna que agora dominava seu corpo. O homem da cicatriz sorriu. Triunfante. Era isso que eu queria. O poder está com você agora. Ele olhou para Laura com uma satisfação distorcida. Você teve que dar seu filho, mas agora ele é nosso. O legado é meu. Rita ficou pálida, o choque estampado em seu rosto. O que você fez? Disse com tremor nas mãos. Isso não era parte do plano. O novo Vini, ou o que antes era Vini, se virou, o olhar dele agora repleto de uma malícia estranha. Eu finalmente sou livre das correntes. E você, Laura, vai perceber que a maldição não era a flor, era você. A sala virou um campo de combate. Laura queria gritar, correr atrás do que havia se perdido. Vini, por favor, escute-me! Mas ele não parecia mais escutá-la. A transformação havia mudado tudo. O garoto que ela tentou proteger transformou-se em um ser que não era mais humano. A tensão aumentou e os homens mascarados voltaram a avançar. Agora estamos prontos para o próximo passo. Um deles bradou, enquanto a flor, agora opaca, pulsava em um tom escuro. E com isso, o peso da revelação despontou como uma lâmina afiada. E se Vini, na verdade, fosse o descendente não apenas de Lucas, mas de uma linhagem antiga que buscava herança e poder? O questionamento gravitou no ar, ameaçando destruir o que restava da sanidade de Laura. Mas assim que Vini, ou a criatura que ele se tornara, começou a avançar, algo inesperado ocorreu. Uma fissura surgiu na parede oposta e do espaço escuro, uma figura familiar apareceu. Laura mal podia acreditar no que via. Era Lucas, seu filho, ali na forma de uma luz branca e acolhedora. Não mais um garoto perdido, mas uma essência pura. Você? Não pode ser! Laura sussurrou, seu coração disparando. Eu voltei, mãe! A maldição pode ser quebrada, mas precisamos agir rapidamente. Lucas se virou para Vini, o semblante sério. Você não sabe o que está fazendo! Essa não é a sua natureza! Os homens hesitaram. A luz de Lucas parecia alimentar uma força ancestral. A sala ficou em um silêncio aterrador. A disputa entre o bem e o mal parecia iminente. E quando Vini, ou a sombra que havia tomado seu lugar, rugiu em raiva, um novo elemento se formou. Lucas, tomando coragem, fez um gesto como se estivesse chamando a flor de volta. E em uma explosão de luz, a verdadeira essência de Vini emergiu. O garoto, agora consciente de si mesmo, olhou para Laura, os olhos cheios de confusão e dor. Mãe, me ajude! O choque era insuportável. Laura sentia seus pés tremendo, o mundo à sua volta girava rapidamente. Mas a verdadeira reviravolta veio numa fração de segundo. Ao focar em Lucas e em Vini, algo se desfez na conexão.
Uma energia pulsante atravessou a sala e a flor que antes era opaca competiu com o brilho de Lucas, culminando em uma nova revelação. O homem da cicatriz, em um último movimento de desespero, se voltou, o olhar derrotado. Não! Isto não pode acontecer! E antes que alguém pudesse reagir, ele deu um passo para trás, atingindo uma parede, desmoronando em um colapso que parecia ecoar por toda a casa. E então tudo escureceu. Silêncio absoluto. A tensão estava no ar e as sombras finalmente se aquietaram. Laura respirou fundo, o nó na garganta aumentando. O que isso significava? A maldição realmente havia sido desfeita? O que mais estava em jogo? A luz ainda bonita e intensa de Lucas a envolvia. Mas o futuro era um mistério. O que viria a seguir? O que seria de Vini? O que Laura poderia fazer agora, quando tudo parecia tão perto do fim e, ao mesmo tempo, tão distante da profecia de um novo começo? As perguntas pairavam, mas não havia resposta. E o mundo, neste instante, continuava a girar. A sala estava tomada por um silêncio sepulcral, com os olhares fixos em Vini, agora inundado pela luz que emanava da flor. Laura mal conseguia acreditar no que via. A transformação do seu neto, agora carregando a essência de Lucas e o poder de uma linhagem ancestral, era quase insuportável. Mas era exatamente nesse momento que o que restava da verdade se tornava cada vez mais confuso. Vini, por favor, vem comigo. Laura estendeu a mão, o desespero em sua voz. Você é mais do que isso. Mas a sombra que antes era seu neto olhava para ela com um sorriso cruel. Você não pode, Laura. Esse é o meu novo destino. A presença sombria ofuscava o garoto, fazendo doer o coração dela. Lucas, a luz pura que emergia de seu interior, não recuou. Não, Vini, não permita que essa escuridão te consuma. A maldição pode ser quebrada. Lute por quem você realmente é. Nesse instante, o homem da cicatriz que observava tudo com um olhar fascinante começou a recuar. Isto não está certo. Vocês não podem fazer isso. Mas Laura mantinha seu foco. Vini, o que você realmente quer? As palavras nela soaram quase um sussurro, mas carregadas de amor e urgência. Você é meu neto, você é minha esperança. Uma onda de energia varreu a sala. A flor pulsava e, em um último esforço, Vini hesitou. O sorriso cruel se desfez e uma lágrima escorreu pelo rosto, misturando alegria e dor. Ele estava lutando. O caos reinou enquanto todos na sala pareciam também à beira de uma escolha. Cada um com sua luta. Laura olhou para a flor, que agora emanava luz como uma estrela. Um chamado à ação. Um espaço entre a esperança e a perda. O silêncio se desfez com uma explosão de luz. E em um segundo, tudo ficou mais claro. Eu não vou deixar você se perder, Vini gritou, olhando fixamente para a flor. As palavras tomaram a forma de um grito de liberdade, libertando-se das correntes que o prendiam. Eu sou Vini e tenho uma escolha. A luz da flor o cercou e, num instante fulgurante, a sombra que o dominava desmoronou, revelando o verdadeiro garoto que sempre esteve ali, corajoso e puro. Laura sorriu, um sorriso dolorido, mas ao mesmo tempo cheio de amor. Bem-vindo de volta, meu querido.
Com isso, a sala se encheu de uma energia vibrante. Lucas sorriu e o olhar entre mãe e filho fez com que o peso da maldição começasse a se dissipar. Insatisfeito, o homem da cicatriz gritou: "Não! Isso não pode acabar assim!" Enfiou a mão em seu bolso, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a luz da flor deslizou pela sala, envolvendo todos, e num estalo, a escuridão se foi como uma pesada nuvem se dissipando com o sol. Isso é o que acontece quando a verdade aparece. Beatriz, que havia assistido tudo, agora se erguia, a autoridade emanando como um farol. Libertem-se das amarras. O legado não é uma maldição, mas uma chance de recomeçar. Os homens recuaram, incapazes de lidar com o poder que havia se erguido. A sala parecia brilhar com uma nova energia. Cada um ali começava a se libertar, e Laura sentiu um peso que se dissipava de sua alma. A dor do passado finalmente deixava espaço para algo novo. Mas antes que tudo se acalmasse, a flor pulsou uma última vez e então se despedaçou, revelando um brilho onde antes havia sombra. A sala estava em silêncio e Laura sabia que ali um capítulo tinha terminado, mas as páginas ainda estavam por serem escritas. Ela olhou para Vini, para Lucas e para todos os rostos ao redor. Sabia que havia muito a fazer e que o futuro era incerto, mas estava determinada. E assim, a luz da esperança iluminou a saída, enquanto cada um encontrava seu lugar. E você, querido leitor, chegou a hora de se juntar a nós nesta jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente.